Estamos ao vivo! Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais uma aula sobre esse tema maravilhoso aqui, que é inteligência emocional. Faça uma excepcional noite. Ricardo Borges aqui. Vamos iniciar aqui hoje mais uma aula da nossa série Jornada do Conhecimento. Preparados aí? Preparadas? Vamos nessa aqui, ó. A minha alma tem saudade de coisas que meus olhos nunca viram. Quem lembra dessa frase aí? Nossa, veio essa frase aqui na minha cabeça agora. Mas faz sentido. Tudo tem um porquê, né? Tudo tem um porquê. Forte, muito forte isso. Minha alma tem saudade de coisas que meus olhos nunca viram. Reflete aí, ó. Vamos nessa aqui então. Muito bem, gente. Hoje a aula vai ser bem mais técnica, hein? Tá bom? Vai ser mais técnica. Para quem não sabe aí, ó, ainda, já falei aqui no meu canal, em outras aulas, é claro. Então hoje, de novo, vou fazer um resumo aqui de como que surgiu a inteligência emocional e quem foram os precursores desse conceito maravilhoso aí que é a inteligência emocional, né? Que nós temos hoje em dia. Quem foi quem que descobriu o que nessa trajetória aí da inteligência emocional, legal? Conhecimento nunca é demais, E a Bíblia já vem sempre mandando um recadinho pra gente. O meu povo padece por falta de conhecimento. Então, vamos aqui, ó, buscar o conhecimento aqui na aula de hoje, legal? Gente, olha só, nunca fica fácil, nunca fica mais fácil. Essa aqui, tentando lembrar aqui da frase que estava lá coloquei essa semana aí no meu Instagram. Nunca fica mais fácil, você é que fica melhor. Essa é uma frase de um vídeo que eu coloquei aí no meu Instagram aí essa semana. Fiquei muito feliz. Teve muitas visualizações aí, curtidas. As pessoas estão o quê? Com sede de conhecimento. Muita sede de conhecimento. Eu sei, tá com sede aí? Chegou com sede hoje? Gente, isso é muito bom, isso é maravilhoso. Então lembre-se sempre de lembrar e de nunca mais esquecer. Nunca fica mais fácil, você é quem fica melhor. Então vamos começar aqui a ficar melhor na aula de hoje. Vamos nessa aqui então, ó. Já vamos aqui direto pro assunto. Então, esse conceito aí de inteligência emocional, gente, na realidade, ele surgiu em 1990, lá que foi proposto na realidade por um pesquisador, psicólogo americano, ele chama Peter Salovey, e também um outro psicólogo americano também, chamado John Mayer. Eles é que trouxeram esse conceito à tona aí sobre inteligência emocional. E logo depois, 5 anos para frente, mais precisamente em 1995, o psicólogo também, agora mais conhecido do que nunca, né, Daniel Goleman, chamado aí de o pai da inteligência emocional, que na realidade ele foi o segundo, né? Terceiro, depois do Salovey e o John Mayer aí, ó, ele foi o segundo. E ele estava pesquisando aí meio que paralelo, e depois ele publicou aí um livro que foi um divisor de águas, gente, sobre tema de inteligência. O tema de inteligência, não é nem de emocional e nem de intelectual, o tema inteligência, porque é aí que foi descoberto a inteligência emocional, né? Foi realmente um divisor de águas, a ideia de ser inteligente, né? Por quê? Porque antes nós éramos só medidos pelo QI, coeficiente intelectual, ou seja, nós éramos medidos pelos nossos conhecimentos intelectuais, pelo nosso intelecto. O quanto que a gente tinha aí de conhecimento, né, no nosso intelecto, conhecimento de estudo, de temas, de coisas, num contexto geral. Gente, esse conceito, na verdade, ele expressa a nossa capacidade mental e cronológica. Gente, olha só. Nós só tínhamos essa medida, QI, coeficiente intelectual. Só tínhamos isso. E graças a uma pessoa também que foi atrás de pesquisa para poder ter esse conhecimento, trazer esse conhecimento para nós. Aí a Manuel chegou aí, seja bem-vinda, Manu! Então assim, ó, o mais curioso que esse estudo que foi feito
É uma pesquisa, né, que na época foi feita uma pesquisa lá em 1900, já existia desde 1900. Isso mesmo, essa descoberta aí do QI já existia desde 1900. Na realidade, ela foi descoberta pelo também psicólogo, só que agora era um francês, chamado Alfred Binet. Alfred Binet. O Binet, quando fez essa descoberta aí, gente, sobre o QI, o coeficiente intelectual, gente, pasme, a intenção desse cara aí, ó, era na verdade, sabe o quê? De ajudar as crianças que tinham dificuldade de aprendizado. Então ele falou, poxa, tem gente que tem facilidade, tem gente que tem dificuldade. Então eu vou saber por que isso acontece. E ele fez esse estudo. E nessa pesquisa dele, é muito legal. Ele criou um teste para poder testar a capacidade das pessoas intelectualmente. Para esse teste, gente, ele só tinha uma intenção. A intenção dele era só com essa pesquisa, que transformou, né, na realidade em teste, né, para saber por que as pessoas tinham dificuldade de aprendizado, por que aquelas crianças tinham dificuldade de aprendizado, só isso. E daí acabou virando uma referência, né, na nossa inteligência intelectual. Gente, muito top isso, não é verdade? Muito top. A Juju aí chegou, tá todo mundo aí, a galera tá chegando aí, ó. Daqui a pouco nós vamos mandar um aviãozinho aí, vamos mandar um aviãozinho aí agora aí. Manda um aviãozinho com a galera aí que não chegou ainda e que a gente pode chamar. Gente, vamos aqui, ó. Tá na hora, a aula já começou e nós já estamos ao vivo. Sejam todos muito bem-vindos aí, ó. Aqui, ó. Já mandei pra uma galera aqui, ó. Envia os seus aí. Legal? O Binet, ele queria só ajudar aquelas criancinhas, gente, que tinham dificuldade de aprendizado. Olha só, que doido esse negócio, né? Muito legal. Esse teste ficou sendo o teste de referência da nossa inteligência intelectual. Muito legal isso, não é mesmo? Então, olha só. Foi lá quando Daniel Goleman, em 1995, lançou o que? A inteligência emocional. E divulgou esse livro muito top, que eu recomendo a leitura dele, que é o tema do livro, chama Inteligência Emocional, a teoria revolucionária que redefine o que é ser inteligente emocionalmente. Ô, gente, isso é muito top. Isso é muito top. Tá faltando uma coisinha aqui, que eu percebi que tá faltando uma coisinha aqui, que era o quê? É uma musiquinha de fundo que eu adoro para acalmar os nervos, ficar todo mundo de boa. Legal? Então, olha só. O tema, qual que foi o tema? A teoria revolucionária que redefine o que é ser inteligente. É muito legal isso. Então, descobriu, o Daniel Goleman lançou esse livro. Gente, esse foi o primeiro livro do Daniel Goleman, um dos mais vendidos dele. Muito legal. Daí para cá tudo mudou. Descobriu-se então que não tínhamos efetivamente somente o intelecto como referência, correto? Sobre inteligência. Descobriu então que temos também o que? Uma outra inteligência, a nossa parte emocional, que também passou a ser considerada uma outra inteligência, que é essa aí que eu acabei de falar, que é a emocional. Essa, gente, essa que é a bruta, é essa que dita toda a nossa vida. Essa inteligência emocional é que dita toda a nossa vida. Putz, merece um putz aí, hein? Merece um putz. Gente, presta atenção aqui, ó. Essa inteligência emocional, essa inteligência que descontrola a gente ou que controla a nossa vida. Sabia disso? Pensa bem, gente, vocês não têm noção que descoberta que foi essa. Foi aí que descobriram a inteligência emocional, foi aí que descobriram a inteligência emocional, que ela tem aquela capacidade de quê? De levar você para grandes patamares ou também de submeter você à escravidão. A escravidão, descontrole emocional. A gente ouve isso muito aí. As pessoas estão descontroladas emocionalmente. É uma escravidão. Escravidão de muitos comportamentos, hábitos errados, comportamento errado, comportamentos medíocres, muitas vezes comportamentos indesejáveis, e que muitas vezes você só se dá conta disso quando alguém fala com você. Pensa nisso. Outro putz, né? Que as pessoas ainda não percebem que elas estão tendo aquele comportamento e acham que estão certo. Pesado demais, né? Mas é importante a gente saber isso aqui. Gente, olha só. Perceba só isso aqui que eu vou falar com vocês, ó.
O que foi descoberto em 1995. 1995. Foi descoberto essa inteligência, a inteligência emocional. Que ela tem a capacidade de quê? De elevar você para grandes patamares, para coisas boas, maravilhosas, fantásticas, incríveis, mas também tem o poder de quê? Tem o poder, tem a capacidade de submeter você à escravidão. A escravidão de hábitos e comportamentos. O quê? Indesejáveis, medíocres, pequenos. Gente, é pesado isso, hein? Ela pode te deixar escravo dos seus hábitos, aí, dos seus comportamentos, que muitas vezes são o quê? Indesejáveis. Depois que você faz, que você... Nossa, mãe, o que eu fiz? Eu não podia ter feito isso. Agora mesmo eu recebi uma notícia, a gente passa consultorias e tudo mais, as pessoas se descontrolam emocionalmente e depois arrependem. É complicado. Mas mesmo assim você continua praticando determinadas coisas e ainda acha que está certo. Será por quê, hein, gente? Será por quê? Inteligência emocional. Baixo nível de inteligência emocional. Isso tudo que eu estou falando aqui é emocional. São sentimentos. São os nossos famosos sabotadores. Falei disso aqui em uma aula minha aí, passada aí, ó. Tá gravado lá, você pode ver, pode assistir aí depois. Aula só de sabotadores. São os nossos sabotadores. São eles que ficam aí, ó, nos levando para esses hábitos e comportamentos o quê? Indesejáveis. Se você quer saber mais um pouco aí, você vai lá nas minhas aulas, lá procura a aula lá de sabotadores. Você vai ter uma noção de que eu estou falando. Fica te levando aí para hábitos e comportamentos indesejáveis. E depois você se arrepende. Você não tem um controle emocional sobre aquilo. Por isso que a gente fala que tem que gerenciar. Nós vamos falar sobre isso aqui hoje. O que é inteligência emocional? Fica te levando aí para comportamentos e hábitos indesejáveis. Então você volta lá no meu Instagram, no meu YouTube também. Tem uma aula lá só sobre sabotadores. Gente, tudo isso é emocional. Toda a nossa vida é movida e gira em torno do nosso emocional. Pega esse código aí, ó. A neurociência já comprovou isso. 95% de todas as nossas decisões é tomada no emocional. Então assim, ó, a inteligência emocional, ela acabou sendo definida como sendo uma das nossas habilidades e capacidades que adquirimos de interpretar e compreender o quê? As nossas emoções e os nossos sentimentos. Então, através de uma emoção, vem um sentimento. E esse sentimento é que você identifica ele. Ou seja, nós temos que governar as nossas emoções. Gerenciarmos os nossos sentimentos. É simples assim, gente. Mas é simples assim? É simples assim, sim. É simples, mas complexo ao mesmo tempo. Tem que estudar, tem que praticar, tem que fazer a coisa acontecer. Então você tem que mudar. Quando você compreende isso que eu estou falando aqui, ó, pratica isso no seu dia a dia, daí fica simples. Tem que estudar. Então nós estamos aqui hoje para quê? Para aprender. Gente, pensa bem. Espera aí que eu tenho que mandar uma aqui. Vai chegar aí daqui a pouco. Então pensa bem. Pensa bem. Isso que nós estamos falando aqui agora, por exemplo, já estava escrito na Bíblia há mais de 2.500 anos atrás. Sabia disso? Eu já fiz aqui várias aulas aqui, ó, fazendo esse tipo de comparação, essas analogias da inteligência emocional e vários trechos da Bíblia. Mas hoje, como eu já disse, essa aula vai ser um pouco mais técnica. Mas já estava escrito lá na Bíblia há mais de 2.500 anos atrás. Só para você ter uma noção, o que é sabotador? Moisés, a gente acaba fazendo analogia, não tem jeito. Gente, Moisés, quando ele foi atravessar o Mar Vermelho lá, os hebreus ficaram reclamando com ele a respeito do que queria acontecer. E agora? E agora? Nós estamos perdidos. Agora nós vamos ser todo mundo morto aqui mesmo. Eu já estava lá, eu já tinha penado durante um tempão lá no deserto. E agora nós estamos perdidos, não tem como fazer nada. Era melhor a gente ter ficado lá no Egito. Eles eram escravos lá no Egito, gente. Olha o sabotador aí, ó. É melhor a gente ter ficado lá no Egito. Lá pelo menos a gente tinha trabalho, tinha comida, eram mais felizes do que aqui. Olha aqui, nós estamos andando nesse deserto escaldante. Estava sendo libertado da escravidão. Sabotadores. Medo, dúvida. Fica te gerando medo, dúvida o tempo todo. Povo sem fé. Por isso que eles penaram lá no deserto durante 400 anos lá no deserto.
povo de pouca fé. Essa é uma das frases que a gente ouve muito na Bíblia. É um termo muito usado na Bíblia para as pessoas que tinham dúvidas e medos. Apesar deles terem experimentado, né, vários milagres, mas tinha dúvida e medo o tempo todo. Isso são sabotadores. Isso, gente, são pessoas, além de terem pouca fé, têm baixa inteligência emocional. Então isso já vinha sendo falado na Bíblia já há bastante tempo. Inteligência emocional, mais de 2.500 anos atrás. Então, olha só. Hoje nós vamos falar aqui, ó, de quê? Inteligência emocional. Nós vamos falar de significado, de crença. E dando um tempo aqui, nós vamos falar também de perfil comportamental. Legal? Então vamos nessa aqui, ó. Aproveita aí agora, chama mais uma galera que não chegou aí. Fala que a aula já começou, já estamos ao vivo aqui na nossa jornada do conhecimento. Então vamos nessa aqui, ó. Presta atenção, que hoje a aula tá top, tá técnica, mas tá muito importante para você conhecer sobre inteligência emocional. Então a inteligência emocional, gente, ela é considerada hoje o que? A habilidade mais importante que nós precisamos de conhecer e saber utilizar. Então nós precisamos de conhecer mais sobre esse tema maravilhoso que eu sempre passo toda semana aqui. Precisamos entrar de cabeça aí nessa vibe de ser inteligente com as nossas emoções, de dominar efetivamente aquilo que tem nos dominado constantemente. As emoções dominam você se você não dominá-las. Então você tem que efetivamente dominar aquilo que tem dominado você. Então, muito bem. O que eu ganho com isso, Ricardo, de ter inteligência emocional? Gente, uma série de coisas. Nós podemos ficar falando aqui a noite inteira de um monte de coisa, mas eu vou citar alguns exemplos aqui de que você ganha, principalmente você sendo uma pessoa inteligente emocionalmente. Equilíbrio emocional é importante para você? É claro, é importante para todos nós. Equilíbrio emocional diante de situações estressantes, desafiadoras, que você tem aí no seu dia a dia, na sua vida, é importante para você? Situações desafiadoras que você tem no seu trabalho, na sua família, nos seus relacionamentos. Então você ganha isso. Mais poder de decisão. 95%, neurociência já comprovou isso. 95% das nossas decisões está no emocional. É tomada no emocional. Diminuição de ansiedade e do estresse no trabalho, na vida pessoal. Tem gente que vive muito ansioso, passa mal, vive situações que não está vivendo, mas está pensando, está dentro do cérebro, está dentro da sua cabeça, está processando, está reverberando no corpo, passa mal, fica suando o tempo todo, fica sentindo mal, dá tonteira, cai. Um monte de coisa. Por quê? Ansiedade, estresse demais. E quando você é inteligente emocionalmente, você controla tudo isso aí, ó. Você tem definições mais claras de metas e objetivos para a sua vida, objetivos mais precisos e inteligentes. Gente, olha só, a inteligência emocional, ela vai te ajudar o quê? Na construção de relacionamentos muito mais fortes. Vai te trazer sucesso no quê? No seu trabalho, e também vai te facilitar o quê? A você alcançar os seus objetivos profissionais, pessoais, com mais facilidade, com mais clareza. Por quê? Porque você vai dominar melhor as suas emoções. Então você precisa de conhecer sobre inteligência emocional. Buscar trilhar aí melhor os seus caminhos para você alcançar uma vida mais plena, mais equilibrada. Então para tudo isso serve a inteligência emocional. Gente, a inteligência emocional também ela vai te ajudar o quê? A se conectar melhor com os seus sentimentos. Transformar as suas intenções em ações. E a tomar decisões mais equilibradas sobre tudo que você faz na sua vida, sobre o que é mais importante e o que é menos importante para você no seu dia a dia. Você vai se tornar uma pessoa mais produtiva. Então olha só, com a inteligência emocional, você vai saber escolher o quê? Com muito mais facilidade as suas prioridades do seu dia a dia, nas suas ações, nos seus projetos de vida. E, gente, isso é ser inteligente emocionalmente. Isso é ter inteligência emocional. Não, filho, vai estudar. Você está estudando aí. Eu estou dando uma aulinha aqui, ó. Vai com Deus. Vamos aqui, ó. Vamos aqui com Deus também, aqui, ó.
Gente, pessoas que conseguem ter mais percepção das suas emoções e sentimentos, elas têm mais controle de suas vidas. Sim ou não? Fala aí pra mim. Então, resumindo aqui, ó, a inteligência emocional é a gestão das nossas emoções. Inteligência emocional é gestão das nossas emoções. Daí você me pergunta, como que eu faço isso, cara? Como que eu faço isso? Como que eu posso fazer a gestão das minhas emoções? Aí tem vários critérios. Você vai começar, você vai ler livro, você vai passar por coach, você vai passar por sessão de coach, você vai passar por imersão, você vai ir em treinamento com inteligência emocional. Então, assim, para mim te explicar sobre como que eu faço hoje, primeiro eu tenho que perceber aquela emoção. O que está acontecendo comigo? Opa! Eu só percebo a emoção através do quê? Do sentimento. Eu identifico a emoção através do sentimento. Eu identifiquei aquilo ali, ó. Identificando qual que é o sentimento que está tendo naquele momento com você. Daí, eu dou um significado para ele. Pronto. Isso é você ter inteligência emocional. Agora, o que eu vou fazer com isso? É você dar continuidade à inteligência emocional. O significado, gente, é extremamente importante para a sua vida. Porque é neles que você instala o quê? As crenças. Então, olha só. Houve um fato, aconteceu um fato, veio uma emoção, logo em seguida eu identifico a emoção pelo sentimento. Aquele sentimento, eu dou um significado para aquilo que está acontecendo. No mesmo momento que eu dou o significado, eu crio uma crença. Através dessa crença, eu começo a ter as minhas ações e comportamentos. E logo depois eu vou ter os meus resultados. Então olha a importância onde que tudo começa. Na emoção, no fato, aconteceu um fato, aconteceu um comentário, aconteceu um pensamento, aconteceu alguma coisa, vem uma emoção. Ela pode ser desse tamanhozinho, pode ser desse tamanhozão. Eu identifico aquela emoção através do sentimento. Identifiquei. Eu dou um significado para aquilo. Após aquele significado, é instalada uma crença naquele fato, naquela emoção, naquele sentimento. Eu instalo uma crença. Daquela crença, daquele momento para frente, as minhas ações vão ser pautadas em cima daquela verdade absoluta que eu acabei de adquirir, que são as minhas crenças. Se determinados significados que você dá para determinadas coisas que acontecem na sua vida, você pode se sentir bem ou você pode se sentir muito mal. Você pode ficar travado ou seguir em frente. É o significado que você deu que vai instalar uma crença em você. A crença é o quê? Nada mais é do que uma verdade absoluta para a sua vida. Tudo vai depender do significado que você der para o quê? Para os fatos que acontecem na sua vida. Quando isso acontece, eu já começo a tomar as minhas decisões através de percepções. Gente, isso é muito top. Aprende isso aí que você vai melhorar demais a sua vida. A gente erra muito. Através do erro a gente acerta. Mas é preferível você aprender através do acerto do que do erro. Então eu vou explicar aqui, como que é o processo de ressignificação. Para você ressignificar uma crença, como que você pode ressignificar imediatamente tudo que acontece com você. Então, na maioria das vezes, nós não prestamos atenção nisso que eu estou falando aqui com vocês. Nós ficamos prestando atenção somente no quê? No significado que aconteceu instantaneamente naquele momento. Naquele fato que aconteceu ali, deu aquele significado, pronto, acabou. Opa, é aí que é a hora de eu ressignificar. Aí que é a hora de eu pensar e falar assim, não é esse significado que tem que ser instalado aqui, não. Eu vou instalar um outro significado agora, porque é aí que eu corrijo aquilo que veio errado. Aí é que eu planto aquela crença através do significado que chegou errado para mim. Gente, olha só, presta atenção aqui no que eu estou falando com você. Se você aprender isso, você vai ser uma pessoa de sucesso, você vai ser uma pessoa leve, você vai ser uma pessoa feliz. Você sabia que nós somos seres sensitivos que pensam e não seres pensantes que sentem? Nós somos seres sensitivos que pensam e não seres pensantes que sentem. Que isso é percebido através do quê? Dos nossos sistemas representacionais.
que é o quê? A comunicação com o nosso mundo externo, sistemas representacionais. A Ione chegou aí, ó. A Ione chegou aí, chamei ela lá, ela veio na hora. Ou seja, a nossa comunicação interna e externa é feita com o quê? Com base nos nossos sentidos. Sentidos, chamados de sistemas representacionais. Isso faz parte da inteligência emocional. Quais são os nossos sentidos? Os nossos sistemas representacionais. Visual, auditivo, sinestésico, que é tátil, olfato e degustativo, né? E o digital, que é o diálogo interno. Lembra que eu falei uma aulinha aí que a gente tem um diálogo interno que fica falando na nossa cabeça aí um monte de coisa? É o diálogo interno, que faz parte do nosso sistema representacional. Então, se você aprende isso, a sua vida fica mais leve. Você segue em frente muito mais fácil do que as outras pessoas que ficam com determinados significados. Por que eu estou trazendo isso aqui para vocês hoje? Porque eu já falei, a aula hoje vai ser um pouco mais técnica, para vocês recapitular aqui o que a gente já falou lá atrás. Eu estou dando esse tipo de aula aqui desde 2023. Então, para facilitar o nosso conhecimento, para melhorar os nossos conhecimentos, nós estamos o quê? Na nossa série Jornada do Conhecimento. E a Jornada do Conhecimento tem que trazer conhecimento aqui para vocês, legal? Então, quando eu falar de percepção, você vai entender de como que nós percebemos o nosso mundo externo. E também vou trazer aqui para vocês os 5 pilares da inteligência emocional, que são o quê? Autoconhecimento, o autocontrole emocional, a motivação, a consciência social e os relacionamentos interpessoais. Aí, a Margarete chegou aí, ó. A Margarete também está aí. A galera hoje está em peso. Daí, gente, vai facilitar muito, muito, muito o seu entendimento aqui, né, nessa aula de hoje. Legal? Então, muito bem. Assim, ó. Uma pessoa com baixa inteligência emocional, ela enfrenta muitos problemas que, inevitavelmente, vão afetar a relação dela. E vão dificultar o quê? O crescimento dessa pessoa, o desenvolvimento dela para uma vida mais saudável. Baixa inteligência emocional. Vai ter dificuldade, vai ter problemas. Vai enfrentar problemas, vai ter desequilíbrio. Gente, isso em todos os sentidos. As características de alguém que não tem controle sobre suas emoções, elas passam pelo quê? Pelo não reconhecimento, principalmente das suas fraquezas. Das suas fraquezas, olha só. Quem não gerencia suas emoções não reconhece as suas fraquezas. Tem desconfiança. Tem desconfiança até das próprias emoções, não tem capacidade de entender o outro, tem inconstância e falta de desenvolvimento de metas e objetivos. Isso é baixa inteligência emocional. Pessoas assim, gente, normalmente não sabem o que querem, desenvolvem sintomas até de bipolaridade, sem efetivamente sofrer desse mal, dessa doença. Eles perdem também a sensibilidade no trato com os amigos e até com os familiares. Parceiros, né? Pessoas, parceiros afetivos, principalmente. Então, não ter inteligência emocional, você vai passar por tudo isso que eu acabei de falar aqui agora. Não reconhecer suas fraquezas, ter desconfiança das suas próprias emoções, é isso mesmo. Ser uma pessoa inconstante, desequilibrada, não ter metas, não ter objetivos. Ficar insensível no trato com seus amigos, no trato com seus familiares, e pode até desenvolver bipolaridade. De quê? Na personalidade dela, sem nem mesmo ter esse tipo de doença, hein? Sem nem mesmo ter esse tipo de doença. Por quê? Porque a pessoa está nos altos e baixos, nos altos e baixos. Nós vivemos nos altos e baixos, mas nós podemos equilibrar isso nesse sentido que eu estou falando aqui, de ter o conhecimento da inteligência emocional. Quando você percebe isso, a Kátia chegou aí, ó. A Kátia chegou, a Ione, Margarete, a galera tá chegando aí em peso. Vamos nessa aqui, ó. Então, bipolaridade na personalidade, sem nem mesmo ter esse tipo de doença, gente. É muito sério isso, é muito sério. Presta atenção no que eu tô falando aqui para você. É muito sério, muito sério. Então, a verdade é que, gente, por mais que uma decisão que a gente toma, ela deve ser tomada o quê? Friamente, enxergando pela análise prática e do resultado, é praticamente impossível a gente dissociar qualquer emoção na hora de você tomar uma decisão.
É quase impossível da gente desassociar qualquer emoção de ações que exigem o quê? O esforço da razão. Por quê? Porque é processado primeiro. O cérebro emocional, ele processa e toma a decisão. O racional, ele simplesmente processa aquilo, 5%. Processa aquilo que já veio do emocional. Você tem que trazer para o consciente o quê? Para ter percepção, para perceber. O ser humano geralmente não tem essa predisposição de ativar a emoção todo e qualquer ato. Ele já tem, aliás, ele já tem essa predisposição. Todo e qualquer momento é acionado a emoção. Assim que a gente possui aí o maior controle desse âmbito emocional. Gente, a gente tem a capacidade de encontrar aí, ó, recursos para ser mais prudente, intuitivo, racional. Acaba a gente levando aí grandes vantagens em diversos ambientes que a gente frequenta aí, ó, no dia a dia. Tendo controle emocional. O que é que você sabe o seguinte, ó, que os benefícios de se possuir uma inteligência emocional bem desenvolvida vão muito, muito além de ter condições de tomar só decisão. Porque muitas vezes a gente toma decisão por puro impulso. Aí que está o erro, aí que está o desequilíbrio emocional. Uma vez que todos os setores da nossa vida vão ser modificados dependendo daquela decisão que você tomar. Então, ó, a partir do momento que você conseguir aumentar esse coeficiente, esse quociente emocional seu, aí sim, ó, quando você aumenta o seu quociente emocional, suas decisões vão ser bem mais assertivas. Suas ações serão mais assertivas. Não serão mais impulsivas, só agindo. Tem ação e tem reação. A reação é instintiva. A ação, ela é pensada. Você não pode estar ligado somente no instinto. Bateu, levou. Não. Você tem que racionalizar isso, controlar o seu emocional e dar uma resposta melhor para fora de você aquilo que está dentro. Muito bem. Vamos nessa aqui, ó. Gente, é muito bom estar aqui novamente com vocês. É uma alegria muito grande, é uma honra poder estar aqui servindo vocês. Muito legal mesmo. Então vamos falar aqui agora de crenças. Você sabe o que é uma crença? Eu dei um exemplo aí agora atrás, né? Crença é tudo aquilo que você acredita como sendo uma verdade absoluta na sua vida. Então como é que instala uma crença? Acontece um fato, esse fato vai gerar uma emoção, essa emoção vai gerar um sentimento, o sentimento você vai dar um significado, através desse significado você instala uma crença. Instalou essa crença, você vai ter as suas ações, os seus hábitos, comportamentos e vai ter os seus resultados. Mesmo que você não sabia conscientemente, muitas informações estão aí, ó, no seu inconsciente, desde a sua fase lá intrauterina, desde quando você estava lá na barriguinha da sua mãe, guardadinho lá na barriguinha da sua mãe, sabia disso? Gente, como que uma crença está? Eu já contei vários casos aqui, ó. Já contei várias histórias de como que uma crença é instalada. Então olha só, conta mais uma, hein? Uma pessoa vem e te conta uma história que aconteceu com uma amiga, daí você pode acreditar daquilo ou não. Se você acreditar naquela história que chegou para você, você pode trazer aquilo como o quê? Uma verdade absoluta para sua vida. Dali para frente, tudo que girar em torno daquela história vai ser verdade para você. Pegou o código aí? Tudo que acontecer na sua vida, que tiver algum vínculo com aquela história que aquela sua amiga contou para você, você vai trazer como uma verdade absoluta para sua vida. Pode até não ser uma verdade, mas aquela história que sua amiga contou para você, ela vai virar verdade absoluta para sua vida. Pode não ser verdade, mas você acreditou, aí vai se tornar uma verdade absoluta para você. Você passa até a contar essa mesma história que você ouviu, que se tornou uma verdade absoluta para você, para outras pessoas. E outras pessoas também fazem a mesma coisa, contando a mesma história para outras pessoas, e outras pessoas acreditando também como sendo uma verdade absoluta. Isso é a gente chama de crença comprada.
A pessoa contou uma história, você acreditou, pronto, acabou. Aqui se tornou a verdade absoluta. Está instalada aí uma crença. Então, tudo está ligado ao que? Ao significado que você dá para o que você escutou através da comunicação de uma história, através de fatos, através de ocorrências, coisas que aconteceram na sua vida. Ou o significado que você pode dar através de uma percepção de algum fato que aconteceu na sua vida. Então, na sua vida, tudo que você viveu, viu, ouviu, sentiu, foi dado um significado para aquilo. Um outro exemplo aqui, você quer ver? Olha só. Uma moça casou, vai morar lá na capital e no dia de Natal ela coloca na mesa um peru maravilhoso, serve aquela ceia maravilhosa lá. Só que o peru estava partido. Aí o marido chega, olha aquela mesa lá e fala assim, meu Deus, o que é isso? Elogia, que coisa maravilhosa. Mas peraí, quem partiu o peru? Aí a esposa fala, não, foi eu. Foi eu que parti o peru. Mas amor, o peru só é partido na hora da ceia. Não. O peru serve é partido. Aí ele fala, não, só parte na hora da ceia. Briga pra lá, briga pra cá, briga pra lá, briga pra cá. Aí tinha uma crença que o peru era partido. Tinha que servir o peru partido. Só. Aí ele falava, não, é só na hora da ceia. Aí aquele embate terrível lá, toda a vida. Aí ela liga pra mãe. Mãe, por que o peru aí em casa sempre foi partido, mãe? O que acontece? Eu servi o peru partido aqui, meu marido tá brigando aqui. Aí a mãe dela falou assim, uai, minha filha, aqui em casa nós sempre partimos o peru. Tô entendendo isso não, mãe? Fala com ele aí que o peru é partido. Mas por que você parte o peru, mãe? Aí não sei, eu tenho que perguntar pra sua avó. Olha só, 3 gerações. A mãe da menina não sabia explicar, tinha que perguntar pra avó, porque ela já sabia, na casa dela sempre foi peru partido. Ela ligou pra avó, mãe, por que a senhora parte o peru, mãe? Até hoje não entendi também, agora tá uma briga danada lá na casa da menina lá, que o peru não é partido. Como é que é esse negócio? Ela falou, minha filha, eu sempre parti o peru, porque aqui em casa o forno sempre foi pequeno, então eu parti o peru e assava uma parte, depois eu assava a outra parte. Aí na hora de servir ele já estava partido, então eu servia ele partido. Sabe o que é uma crença comprada? Tá aí, ó. Você acabou de aprender. É uma história. Você faz uma coisa que sempre fez achando que era certo, mas nunca questionou e nem pensou em melhorar aquilo. E daí virou uma crença. É assim que faz. É assim que faz. Eu aprendi desse jeito. Não tem outro jeito não. Até você encontrar uma outra pessoa que te mostre outro caminho. Gente, é muito doido essas coisas. É muito legal. E isso é o que chamamos de quê? De uma crença comprada. Passou por 3 gerações. 3 gerações, a mesma crença. Ainda se passa até hoje, pela menina lá, como uma verdade absoluta. Pegou o código aí? Gente, isso é muito forte, é muito legal. Quantas coisas você tem feito aí na sua vida que você acredita que está certo, mas não está certo? Você acredita que é o caminho certo e geralmente não é. Por quê? Porque você aprendeu assim. E assim, outra pessoa fala, pode ter outro caminho aqui que é mais fácil, mais rápido. Peraí, você nunca questionou isso? Isso é inteligência emocional. Quem de vocês aí tem uma dessas crenças aí, ó, comprada? Ou pratica alguma crença comprada? Até hoje, sem se perguntar o porquê. Forte, né? Muito forte isso. Então assim, ó, são os significados que damos para determinados fatos que acontecem em nossa vida, que vão ditar o que vai acontecer dali para frente. Se você der um significado negativo para determinada coisa, sempre que acontecer algo em torno daquilo que você viveu, sempre vai ser negativo. No Natal acontece uma coisa terrível. Natal é uma época de muita emoção, reúne a família, aquela coisa toda. Se acontecer uma coisa ruim no Natal, sempre que aproximar do Natal vai dar um frio na barriga, vai dar uma suadeira, não sei o que acontece. Estou sentindo mal. Essa época de Natal, você não lembra mais que houve um fato lá atrás que atrapalhou o negócio todo na sua vida. Está gravado no seu inconsciente. Você deu um significado para aquilo.
E aquilo está te atrapalhando até hoje. A Flaviane chegou aí, a Rosa chegou aí, a Adriana, a galera tá chegando aí. Vamos nessa aqui, ó. Chama mais gente aí que a aula já começou aqui. Nós estamos falando sobre inteligência emocional e a aula hoje está bem técnica, hein? Então acontece um fato, vai gerar uma emoção, um sentimento. Naquele momento que aconteceu o fato, você vai dar um determinado significado para aquilo, daí imediatamente é instalada uma crença. Essa crença, gente, essa crença vai gerar em você determinado o quê? Comportamento, determinado hábito. E daí você passa o quê? A se comportar daquela forma, com aquele significado que você deu. E daí você passa o quê? A ter os seus resultados. Isso é muito legal, quando você entende isso, muito incrível. E muito fácil. Só que você tem que fazer constantemente. Então, gente, essa aula de hoje tá merecendo aí mandar alguns aviãozinhos, hein? A galera tá chegando aí, chama a galera aí que a aula já começou. Manda para uns 5 amigos seus aí, ó, e chama essa galera para a aula de hoje aqui, que a aula de hoje tá top. Manda aí, manda aí. Muito bem, voltando aqui, ó. Gente, significado, presta atenção aqui, ó. Olha só. Isso é muito sério que eu acabei de falar aqui para você. Significados, hein? Você entender isso, buscar entender algumas coisas que estão aí acontecendo com você aí na sua vida, vai ser muito, muito importante para você ressignificar. Para você poder fazer o quê? Um trabalho de ressignificar essas coisas aí, ó, que estão acontecendo com você. Ressignificar. Esse é o ponto-chave que nós precisamos fazer com o que acontece com a gente. Essa é a chave mestra, ressignificar. Quando você tem inteligência emocional, você consegue facilmente descobrir isso por conta do quê? Por conta dos seus comportamentos, seus resultados. O resultado está legal? Não, eu preciso de mudar isso. Aonde que está a raiz do meu problema? Se você percebe que tem alguns comportamentos que você precisa de mudar aí, ó, vai precisar de ressignificar. Se você percebe que tem alguns resultados aí, algumas áreas da sua vida aí que não está legal, vai precisar de ressignificar. Tem que encontrar o fato, ou a comunicação que está acontecendo, ou o que aconteceu, ou que chegou para você em um determinado momento que você passou a ter determinados comportamentos. Daí você vai ter os seus resultados aí, ó, que você tem tido aí na sua vida. Daí, encontrando isso aí, ó, você vai poder o quê? Fazer um processo de ressignificação, encontrar o fato e dar um novo significado para ele. Que você consiga aí destravar e trazer novos resultados, tanto para os seus comportamentos, quanto para alguma área aí da sua vida que você precisa mexer e ajustar. Legal? Pegou o código aí? Muito bem, muito bem, muito bem. Vamos nessa aqui, ó. Presta atenção aqui, ó. Não existe sentimentos bons ou ruins. Na essência, todos os sentimentos, gente, possuem uma função específica, uma necessidade dele existir naquele momento. Muitas vezes isso não é bem entendido. Então eu vou explicar aqui, ó, o significado que damos para os sentimentos que nós geramos. Vou explicar isso aqui para você. Esses significados, eles é que vão determinar os seus comportamentos e os seus resultados que você tem aí na sua vida hoje. Então nós podemos ter medo, podemos ter raiva, podemos ter tristeza, podemos ter alegria, podemos ter várias outras ramificações aí das nossas emoções e dos nossos sentimentos. Então, isso pode te alavancar e gerar resultados excelentes, e tudo sempre vai depender de quê? Do significado que você deu. Que você deu para aquele sentimento, para aquele fato, para aquela comunicação daquele momento que aconteceu com você. Entendeu? Pegou o código? Essa é a parte importante. Você pode ter resultados maravilhosos ou você pode ter resultados negativos. É muito top isso, gente. É muito top. Então pega esse código aí, ó. Tudo vai depender do significado que você deu para o sentimento que você teve naquele momento que o fato aconteceu. Pegou o código? Legal. Então vamos em frente aqui, ó. Agora é o seguinte. Eu escrevi um e-book que fala muito sobre mentalidade, que fala muito sobre significado, fala muito sobre metas, fala muito sobre objetivos. Te dá o caminho para você seguir, é um guia para você seguir em direção àquilo que você quer, você criar seus objetivos mais claros. É um e-book muito legal, gente. Eu já testei, sei que funciona. Tem gente aqui na live que já comprou ele,
Já foi vendido mais de 2.500 cópias. Esse e-book ele vai te ajudar você o quê? Reprogramar a sua mentalidade. Para uma mentalidade mais forte, uma mentalidade mais resiliente, reprogramar a sua vida, o seu destino, o seu caminho. Gente, quando a gente reprograma a nossa mente, a gente faz o quê? Uma faxina naquilo que não está legal. E coloca o quê? Coisas melhores que vão o quê? Nos fortalecer, fazer a gente passar para um próximo nível. Vai fazer você trocar algumas programações aí que não tá legal, que não estão te levando a melhores resultados na sua vida. E quando você muda a sua mentalidade, você passa o quê? A ter melhores resultados em todas as áreas da sua vida. Muda tudo, gente. Muda tudo. Então, assim, eu costumo dizer que a gente tem uma máquina de última geração aqui ó, na nossa cabeça. É o seu cérebro. É uma máquina de última geração. Só que você tem o que? Instalado nessa máquina aí o que? Um Windows 95. Gente, o Windows 95 num computador, vocês não têm noção. Quem entende um pouquinho de sistemas aí, de computador, sabe o que eu estou falando. É assim, ó, você acabou de comprar um computador daqueles top de linha. Só que o sistema que você instalou nele está rodando muito lento. É um sistema, um Windows 95, pelo amor de Deus. Sem capacidade, não aceita algum software, app, daí fica lento, complicado, não roda bem, custa processar. Precisa trocar. Precisa instalar o quê? Um novo sistema, um novo software, novos drives mentais. Você tem uma máquina de última geração, mas os drives que estão instalados aí não está legal, não está te ajudando. Novos drives mentais, para você conseguir o quê? Mudar a sua mentalidade. E nesse e-book meu aí, ó, que eu montei ele, gente, é fantástico. Você vai poder fazer isso, reprogramar aí a sua mente. Ou melhor, reprogramar a sua mentalidade. Vá lá no meu Instagram, ricardoborges.oficial, clica lá no link da bio e adquire o seu e-book aí para você transformar aí de uma vez por todos os seus resultados. Instalar aí novos drives mentais aí para você subir igual foguete. Gente, nunca foi tão fácil assim você conseguir transformar a sua mentalidade aí, ó, na sua casa, sem você sair da sua casa. Para você ter melhores resultados aí, ó. Pega esse código aí, ó. Vai lá no meu Instagram, ricardoborges.oficial, ou também lá no site do Instituto Amplidom.com.br. Tem os livros nossos, tem os e-books, tem curso de neurovendas, quem quer trabalhar neurovendas aí, é muito fantástico. Livro de neurovendas, tem muita coisa bacana lá. Para você ter aí, ó, o seu e-book, esse que eu estou falando, para mudar a sua mentalidade no conforto da sua casa aí, onde você estiver agora, né? Para te ajudar a ter uma mentalidade mais avançada, legal? Muito bem. E para finalizar aqui hoje, nós vamos falar o quê? Sobre o perfil comportamental. Eu vou dar uma pincelada sobre o perfil comportamental, que é muito grande, é muita coisa. E aí eu vou dar uma pincelada aqui, a pedidos aí, muita gente tem me pedido, não, Ricardo, você está fazendo umas aulas muito legal e tudo, que eu gosto de fazer muitas analogias de trechos da Bíblia com a inteligência emocional, para provar mais uma vez, e várias vezes já provei aqui, que a Bíblia já está escrita foi escrita há mais de 2.500 anos atrás, e tem muitos trechos lá, a grande maioria dos textos tem inteligência emocional neles. Então muita gente tem me pedido aqui também para me falar um pouquinho sobre o perfil comportamental. Eu sou analista comportamental, minha esposa é analista comportamental. Inclusive, tá para aparecer coisa nova aí para nós aí já. Eu vou falar um pouco mais para frente aqui no final. Fique comigo aqui até o final que você vai aprender aqui agora um pouquinho mais sobre perfil comportamental. Então eu vou dar aqui uma pincelada aqui sobre os perfis comportamentais. Legal? Então vamos nessa aqui. O que é um perfil comportamental, gente? Perfil comportamental é o que indica, né? É o comportamento de determinadas pessoas, indica a maneira, a postura que determinadas pessoas adotam diante de determinados estímulos. Ou seja, como que determinadas pessoas se comportam diante de determinados estímulos. Isso é perfil comportamental. Olha só, em outras palavras, é a forma que a gente compreende de identificar qual que será a reação de uma pessoa diante de uma situação específica. Algumas pessoas, gente, funcionam bem em determinados
ambientes, outras em outros ambientes. Se a gente trocar isso aí, vai haver um esforço muito maior e menos produtividade. Então vocês vão entender isso aqui um pouquinho mais para frente. Por exemplo, uma pessoa executora, você não pode colocar ela para trabalhar numa sala fechada. Ela não aguenta ficar lá dentro, trancada. Ela tem que ficar movimentando. O executor é uma pessoa agitada. O analista, não dá para você colocar ele no call center. Só para você ter uma noção. Então, cada perfil comportamental tem determinados comportamentos. E isso nos ajuda muito a enxergar aonde a pessoa se encaixa melhor. Então, isso tem muito a ver com produtividade, isso tem muito a ver com relacionamento. Então, se a gente trocar as pessoas de lugar aí, às vezes uma pessoa está no lugar errado, está fazendo um esforço imenso para ter uma produtividade, sendo que se você trocasse aquela pessoa por um perfil comportamental para aquele lugar, ela teria uma produtividade muito maior. Isso é muito legal, gente. Isso é muito legal. Outras pessoas, elas gostam de ser tratadas de uma forma, outros gostam de ser tratados de outra forma. E para a gente saber de tudo isso aí, você precisa de quê? De conhecer sobre o perfil comportamental. Legal? Então, assim, ó, quando a gente fala de perfil comportamental, nós temos que entender o quê? De onde que vem esse tema, Ricardo? Como que surgiu isso? E por que que isso surge? Então eu vou trazer aqui para você um resumo disso aí, ó. Análise de perfil comportamental. Gente, a análise de perfil comportamental é uma ferramenta que surgiu a partir da metodologia DISC. Quem trabalha com RH entende um pouco mais sobre isso aí. Metodologia DISC é uma ferramenta que mensura o quê? Os pontos fracos e os pontos fortes das pessoas no ambiente de trabalho. Os colaboradores, pode ser também de uma pessoa individual, o que ela precisa de melhorar, para auxiliar o quê? As pessoas, os gestores, no momento de alinhar o quê? O perfil comportamental com os objetivos da empresa. A princípio sempre foi em função disso, da parte de empresarial. Os objetivos da empresa para a empresa alcançar melhores resultados. Basicamente é isso. Mas também serve para quê? Para se relacionar com o seu cliente. Eu uso isso muito no meu curso de neurovendas. A Ana chegou aí, Ana Ferreira. Muito bem, seja bem-vinda. A Marcinha chegou, a Carolzinha chegou. A galera tá aí, a Renata tá aí, a Renata Lília. A Karen, a Karen chegou aí também. A Isabel Pereirinha, Gisele, Adriana, a galera tá em peso aí hoje. Então vamos lá. Nós estamos falando aqui de perfil comportamental. Hoje a aula está um pouco mais técnica. Nós estamos falando sobre inteligência emocional. E eu cheguei aqui no perfil comportamental. Então o objetivo maior dele é o quê? Melhorar o resultado da empresa. E melhorar o resultado, a produtividade do funcionário, do colaborador. Basicamente é isso. Mas serve também para muitas outras coisas. Eu, por exemplo, usei isso para a gente conhecer o perfil comportamental, tanto da pessoa quanto do cliente. Para você atender o cliente da forma que ele precisa de ser atendido. E existe uma máxima que fala assim: trate o outro como você gostaria de ser tratado. Tá certa essa máxima? Não está certo. Até pouco tempo atrás ela estava certa. Tratar o outro como eu gostaria de ser tratado. Mas o outro tem que ser tratado do jeito do outro. Não é do meu jeito. Ele gosta de um jeito, eu gosto de outro. Então não é a mesma coisa. Então existem os perfis comportamentais exatamente para isso. Também para você identificar na pessoa isso, nos seus relacionamentos. Para você lidar com os membros da sua família, seu namorado, seu marido, a equipe da empresa, para você entender melhor de relacionamento em geral. Então, o perfil comportamental é lindo, gente. Quando você... Eu vou falar aqui mais no final, que vai ter um curso também sobre isso. Então, vamos lá. Mas serve para muitas outras coisas. Profissionalmente falando, hoje é uma ferramenta muito, muito utilizada para fazer contratações. Ou seja,
Você traça o perfil comportamental do profissional que você precisa para a sua empresa. Daí a gente faz o teste de perfil comportamental com um grupo de pessoas e aí a gente consegue o quê? Filtrar melhor aquele profissional para aquela empresa que o cargo foi selecionado. É muito legal isso, muito legal, é fascinante e facilita muito a vida das empresas. Nas empresas também pode rodar também o teste de perfil comportamental para saber como que a galera está lá, né? Para saber se os profissionais da empresa estão nos seus devidos cargos, se tem gente fazendo esforço além daquilo que é necessário, se está legal, se está dando produtividade. Muda tudo, gente, muda tudo. Então vocês estão correspondendo o que o cargo está exigindo. Então tudo isso através do perfil comportamental. O que eles precisam de melhorar? Existem os pontos fracos e os pontos fortes. Aonde que precisa de melhorar? O que eu preciso de fazer? Aí a gente faz determinados exercícios e tudo dentro da empresa para poder fazer esse trabalho. Se efetivamente eles querem, se consegue melhorar, né, dentro daquilo da expectativa da empresa e do cargo que ele está exercendo. Então isso é fascinante. Serve para tudo dentro da empresa. Tudo. Então quando a gente entende perfil comportamental, você passa o quê? A se conhecer melhor, saber por que você se comporta de determinada maneira, saber por que o outro se comporta também de determinada maneira. Você passa a entender o ser humano como um todo, passa a se entender melhor. Gente, isso vai facilitar muito a sua vida num contexto geral. Eu tenho muitos exemplos que a gente pode dar sobre perfil comportamental. A gente vai ficar aqui a noite toda falando sobre isso. Então tem que dar umas pinceladas para aguçar o seu entendimento aí e você depois buscar um pouco mais. Então a gente vai falando um pouquinho hoje de perfil comportamental e nas outras aulas a gente fala mais também. Até nas vendas, como eu disse, a gente pode utilizar aí esse conhecimento do perfil comportamental para quê? Para você saber lidar melhor com o seu cliente. Nós vamos entender isso aqui melhor numa outra hora, na outra aula que eu fizer aqui sobre vendas também, que nós vamos fazer aula sobre vendas aqui também. Então vamos lá, olha aqui, vou explicar para vocês aqui o seguinte. Hoje, mais de 70% das empresas estão insatisfeitas. 70% das pessoas que trabalham nas empresas estão insatisfeitas com o seu trabalho. Por quê, gente? A pessoa está no lugar errado. O cara é um analista e está trabalhando no telemarketing da empresa. Está se esforçando. Ele é um cara para trabalhar no financeiro. Entendeu? Ele é um cara para trabalhar na contabilidade. Para mexer com o computador, com tranquilidade. Analista, planejador tem essa parte. O comunicador gosta de gente, gosta de pessoas, gosta de ficar falando o dia inteiro. E você tem que levar o comunicador para a área de call center, para tratar com pessoas, para tratar com gente. Adora, tem que tomar cuidado. Então, por quê? Porque senão ele também fala demais e acaba não vendendo o peixe que precisa de vender. Então tudo isso são os treinamentos. Os executores, por exemplo, são pessoas rápidas, falam rápido, querem resultado, faca na caveira. Então a gente entendendo de tudo isso, a gente tem que entender um pouquinho de cada coisa. Para quê? Para você entender aonde que a pessoa está. Então 70% das pessoas elas estão satisfeitas no seu trabalho. Por quê? Porque ela está no lugar errado. Ela mesma não sabe que ela está no lugar errado. A empresa contratou errado, colocou no lugar errado. A pessoa vai ficar lá sofrendo, 70% estão insatisfeitos. Gente, isso são pesquisas que tem aí, Dá um Google aí que você vai achar tudo isso aí o tempo todo. Mais de 60% dos problemas no trabalho estão relacionados ao quê? Relacionamento. Problema de comportamento. 60%. Mais, assim, aliás, quase 90% das empresas hoje, elas demitem por uma simples razão. Por questões de atitude e comportamento. E não pela competência da pessoa. A pessoa pode ter uma competência maravilhosa, mas tem um comportamento ridículo. Comportamento. Perfil comportamental. O profissional, gente, ele tem muitos conhecimentos técnicos. Na maioria das vezes. Mas não possui inteligência emocional. Para lidar com o quê? Com a pressão do dia a dia. Com o estresse. Lidar com o cliente. E o que? Atitude e comportamento. Está ligado ao quê? Atitude e comportamento está ligado ao quê? Emocional. Inteligência emocional.
Não é pela competência profissional, não é pelos conhecimentos técnicos, é simplesmente emocional. 95% está ligado ao emocional, ligado à inteligência emocional. Então, pessoal, essa ferramenta aí que é utilizada aqui no Brasil, ela chama Profiler, que ela tem o mesmo formato do DISC, só que o DISC ele tem nomes diferentes, né? No DISC tem uns nomes lá bem diferentão lá, que foi a primeira ferramenta a ser utilizada para traçar perfil comportamental. Foi o DISC, que tem a ver com o quê? Com as letras D, I, S e C. D, I, S, C. Isso aí. Que é dominante, influente, estável, e o estável tá S porque é em inglês, né? É de estabilidade. E o C de cautela, ou também de conformidade. O que representa aqui para nós é o que? O dominante é o executor, o influente é o comunicador, o estável seria o planejador e o cauteloso ou conformidade seria o que? O analista. Então o Profile, essa ferramenta que nós usamos aqui no Brasil, nele nós temos o que? Os 4 perfis comportamentais: executor, comunicador, planejador e analista, que foi criado através do americano chamado William Moulton Marston, que foi também o criador da personagem Mulher Maravilha. Ele também escreveu um livro, gente, o livro dele é fantástico, viu? O livro é fantástico. As emoções das pessoas normais. Compra, que vai ser um divisor de águas para você. Muito, muito bom esse livro. Quem puder ler, vai se impressionar. Leitura maravilhosa, eu recomendo, hein? Então assim, ó, são os 4 perfis comportamentais presentes na nossa vida, em qualquer pessoa. Eu tenho, você tem, todos nós temos os 4 perfis comportamentais. A predominância de um deles que vai refletir o quê? Uma série de tendências comportamentais em você, em mim, em você. Aí eu vou te explicar isso aqui, como que funciona aqui, ó. Algumas características, né, do perfil comportamentais, de perfis comportamentais. Então vamos nessa aqui, ó. Presta atenção. Os executores, por exemplo, são pessoas o quê? Enérgicas, autoconfiantes, competitivas, que gostam o quê? De desafios. Esses são executores. Os comunicadores são pessoas persuasivas, entusiasmadas, otimistas, relacionáveis, gosta de pessoas, o próprio nome já diz, né? Comunicador, gosta de falar, são pessoas que amam as pessoas, gostam muito de conversar. Comunicadores, conversa até com as paredes. E os planejadores? Os planejadores são pessoas estáveis, pacientes, que têm um ritmo de produção constante, são conservadores. Mas isso serve também para o cotidiano da gente, né, gente? Pessoas assim, você já deve estar se identificando aí, né? Alguns de vocês. Executor, gente agitada. Comunicador, gosta de falar muito. Mas tem outras características também. Vocês vão fazer aí o curso de análise de perfil comportamental, que vai ser top. Esse ano vai sair de qualquer jeito. Dona Margarete já prometeu. Então os planejadores são mais pacientes, conservadores, são pessoas mais reclusas, não gostam muito de balada, são mais tranquilos. Aquelas pessoas para trabalhar, gente, planejador e analista, para trabalhar lá naquela última salinha da empresa, no finalzinho do corredor, trancadinho dentro da sala, bonitinho, concentrado, beleza. Bota o executor lá dentro para você ver se fica um dia lá. Não fica. A pessoa não dá produtividade. Então tem pessoas para determinados lugares. Não pode ser todo mundo para o mesmo lugar. Você não pode contratar uma pessoa executora para poder trabalhar na sala fechada lá dentro. Vai sofrer. A produtividade vai ser menor. Então por isso que a gente precisa de conhecer de perfil comportamental. Se você quer contratar aí para sua empresa, chama aí no direct aí, que a gente faz uma pré-seleção aí para suas empresas também. Então os analistas são o quê? Os colaboradores que mais precisos, detalhistas, organizados, diligentes. Esse tipo de perfil, gente, é bem parecido com os planejadores. Por isso que eu falei, analista, planejador, salinha do corredor lá no final. Você coloca um cara desse para trabalhar no call center, por exemplo, que é agitado, gente, o dia inteiro falando, numa bolsa de valores, gente, ele vai até produzir, mas vai fazer parte daquele índice que eu falei lá atrás agora. 60% estão insatisfeitos no seu trabalho. Vai ficar insatisfeito. Ele vai trabalhar porque precisa trabalhar, mas vai ficar insatisfeito. Por quê? Porque aquele ali não é o lugar dele. A empresa contratou errado e ele aceitou ir do lugar errado para poder ir. E não vai dar, não vai conseguir sair na frente.
Legal? Então, tá aí, ó. Eu falei um pouquinho aqui sobre perfil comportamental. Tem os pontos fortes que nós vamos falar depois numa outra aula de perfil comportamental, porque fica muito extensa a aula. E aí você já deve ter se identificado aí, hein? Um planejador, um analista, um executor. Quem sabe você é um comunicador ou uma comunicadora. E aí, você tem alguma pessoa dessa aí dentro da sua casa? É muito legal isso, gente. É muito legal isso. Gente, depois que você conhece perfil comportamental, a gente fica analisando todo mundo. Para quê? Para você conversar com a pessoa no perfil dela. Aí ela vai se sentir muito, muito mais compreendida. Pode ter certeza disso. Quando você fala com ela no perfil dela, ixi, ela vai até dizer para você assim, ó, nossa, você parece que eu te conheço há tanto tempo, nós estamos batendo um papo. Você está falando com a pessoa do perfil dela. Por isso que isso serve para a área de vendas também. A área de vendas é maravilhoso você trabalhar o perfil comportamental na pessoa, quando você entende ela. A pessoa é uma executora, por exemplo, gosta das coisas rápidas, fala rápido no telefone. Você vai tratar ela como um analista? Não dá. Aí você começa a conversar com a pessoa lentamente. Não, agora eu vou te explicar ponto a ponto. E o executor, o perfil comportamental do executor não tem paciência para poder ficar escutando pessoa analista. É sai andando, desliga o telefone. Então a gente tem que conhecer de perfil comportamental para quê? Para você melhorar a sua vida, você melhorar seus relacionamentos, você melhorar as coisas que você vive aí dentro da sua empresa. Pra você saber como que funciona. Isso vai te ajudar muito, 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 muito mesmo. E aí? Mexeu com você esse papo aí de hoje aí? Perfil comportamental? É muito legal, né? Você se enxergou aí em algum momento para descobrir o que eu falei aqui dos perfis comportamentais? É muito legal. Aí, Ione, o Wagner Teixeira chegou aí. O Marcelão tá aí. Aí, ó, a Ione falando que está aqui hoje, dando continuidade, já fez. Apaixonei pela matéria de perfil comportamental que a professora Magalhães ministrou. E aí eu vou trazendo aqui, ó, a Ana Ferreira aí falando boa noite, gente. Quem está chegando aí agora, nós estamos falando aqui sobre perfil comportamental. Hoje a aula foi bem técnica, eu dei umas pinceladas aqui, o que é inteligência emocional, o que é significado, crença, e aqui agora nós chegamos em perfis comportamentais. Tem muita coisa sobre perfil comportamental, tem que dar uma aula só de perfil comportamental, porque ela é muito extensa, e aí fica bem cansativo, para quem está ouvindo e para quem está aqui falando, né? Então, quando eu estou fazendo uma aula, quando eu estou fazendo, por exemplo, uma seleção de candidato para a empresa, eu peço para fazer o teste de perfil comportamental. Então, quando eu vou conversar com uma pessoa, eu faço algumas perguntas para ela lá na hora. Aí a pessoa fala assim, uai, nunca vi esse cara, o cara está falando tudo de mim. Por quê? Porque eu fiz o teste nela antes, e o teste relata tudo que a pessoa é. Pra gente que é analista, fica fácil. E você começa a falar com a pessoa. Ó, você é uma pessoa assim, você gosta disso, você gosta daquilo, você gosta disso, você gosta assim, você faz assim, você não tem paciência com isso, ou você tem paciência com isso, você é uma pessoa que gosta de trabalhar nesse tal lugar, assim, assim, assim. Gente, você está falando de mim. Pois é. Não está falando não de você, está falando do perfil que você é. E de você também, é claro. Então a pessoa olha pra gente assim e fica assustada. Por quê? Por conhecimento. Nós estamos falando de conhecimento. Jornada do conhecimento. É aqui. Como que você sabe tudo isso? É o perfil comportamental. É o teste que nós fazemos que indica tudo que você é. E os pontos que você precisa de melhorar, os pontos fortes, os pontos fracos. Gente, é maravilhoso isso. É maravilhoso. Uma outra hora nós vamos fazer aqui uma aula só de perfil comportamental. Legal? Então, pessoal, dei aqui para vocês hoje algumas pinceladas sobre perfil comportamental. É mesmo para você ter aí só um certo conhecimento técnico de como que é cada perfil, hein? Você se identificou aí com algum deles? Quando a gente vai falando, a gente já vai olhando para os comportamentos que a gente tem, né, gente? É muito legal isso. Todo nós temos. Quando a gente aplica esse teste, então, dentro das empresas, é muito maravilhoso.
Todos nós temos os 4 perfis comportamentais. Só que tem um que é predominante, que é a linha de frente. E um segundo que é intermediário, depois os outros 2 ficam ali mais com menos atuação, né? Mas você pode usar os 4 perfis comportamentais o tempo integral, equilibradamente, que é o mais correto. Só que temos um ou 2, tem gente que tem até 3 predominante, é raro. Os outros são menos atuantes, né? Mas todos nós temos os 4 perfis comportamentais. Nós temos que trabalhar neles equilibrado, aprender a usar melhor, né, cada um deles. Quando a gente aprende isso, gente, utilizar esses pontos fortes dos nossos perfis comportamentais, cada um deles nos momentos certos, você não tem noção. Eu já falei aqui diversas vezes, o meu perfil comportamental, por exemplo, é analista, planejador. Não, Ricardo, mas você fala demais. Eu agora estou usando o meu perfil comportamental de comunicador. Eu já gravei mais de 30 vídeos, não postei nenhum. Por quê? Porque faltou o executor, porque o analista, o planejador, ele quer as coisas muito perfeitinhas, quer tudo organizadinho, tudo certinho, tudo arrumado. E o executor não, deu o resultado que precisou, bota para frente, manda brasa. E eu tive que colocar meus executores mais alto para poder fazer as coisas mais rápido, porque estava procrastinando demais. Então a gente pode usar os perfis comportamentais o tempo todo. Só que você tem que conhecer do perfil comportamental para você fazer isso com você nas horas que você precisa, usando o equilíbrio. É muito legal isso, gente. E para a gente terminar, vai ter o curso de perfil comportamental, a analista comportamental, né? A minha esposa Margarete Borges já está comprometendo que vai abrir as vagas aí recentemente, talvez aí até semana que vem. Já tem agenda aí para poder fazer esse ano ainda, hein? Ela também é especialista nisso, nesse assunto. A Ione que está aí já fez o curso com ela, né, Ione? Tem um curso online montado, estruturado para essa finalidade. Gente, é muito top, é muito legal. Vocês vão ter a oportunidade aí de conhecer e fazer esse curso aí, ó, através do Instituto Amplidon, nosso Instituto de Desenvolvimento Humano. Já vai sair aí a data para vocês fazerem aí esse curso de formação em análise comportamental, hein? A Margarete Borges aí, é muito legal esse curso. Você não perdia por nada. Importantíssimo para a sua vida, principalmente para quem trabalha com RH. É extremamente importante, gente. Muito legal. Então tá aí, ó, mais alguns aprendizados para você ter uma vida melhor, mais leve, cada dia de sua vida. Legal? Falamos aqui um pouco de cada conteúdo hoje, falando do poder da inteligência emocional, aqui na nossa série, a nossa jornada do conhecimento. Muito bom, muito legal, muito bom mesmo. Então estamos indo aqui para o final de mais uma aula desse tema maravilhoso que é inteligência emocional. Espero ter contribuído aí, né, com vocês mais uma vez aqui nessa aula de hoje, trazendo aí mais alguns códigos importantes sobre inteligência emocional. Então, quanto mais eu me conheço, mais eu me curo, mais eu me potencializo, mais eu tenho resultados extraordinários, gente. Mas eu preciso de me conhecer, eu preciso de fazer isso de forma adequada, eu preciso de mudar minha mentalidade. Vai lá, tem um e-book aí maravilhoso, um guia para você seguir, para facilitar a sua vida. ricardoborges.oficial. Entra no link da bio lá e cai para dentro aí da sua evolução. Foi muito bom ter compartilhado aqui desses momentos maravilhosos com vocês. Me sinto honrado, mais uma vez, em estar contribuindo aqui de alguma forma aí com o seu desenvolvimento pessoal e profissional. Semana que vem tem mais. Vamos levar essa mensagem aí para mais pessoas aí. Ó, e compartilhem essa aula aqui hoje e faz uma coisa aí para mim. Comenta aqui embaixo dessa aula aqui de hoje. Faz um comentário aí para mim saber qual que foi a sua percepção da aula de hoje. Legal? Então, tá aí, ó. Transformai pela renovação da vossa mente. E você vai poder experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus na sua vida. Legal, pessoal? Tamo aí, semana que vem tem mais. Obrigado vocês, obrigado, Ione. Um grande abraço e tamo junto até depois do fim. Tchau, gente. Um abraço.